Quando você falou isso aí, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi a final da Libertadores, cara. Ah, não, cara, falar disso de novo, cara. Eu não aguento mais. Mas foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, que tinha um time, assim, com muitas estrelas, um time, assim, bastante caro, que é o time do Flamengo, contra um time muito organizado, que sabia exatamente o que estava fazendo. E eu vejo a importância mesmo aí da mão do treinador nesse tipo de jogo, sabe? Fica bem aparente, fica bem claro. Tu é o cara que também estuda bastante sei lá, pra montar um time. Você conhece o outro time pra poder montar o teu time? Como é que funciona isso? Eu entendi bem onde... primeiro, o teu sentimento. E é importante falar que esse tipo de sentimento ele é muito individual. Se eu for fazer uma provocação a vocês aqui, obviamente que vocês têm todo o lado emocional da questão de gostarem de um dos clubes envolvidos. Mas se eu fizer algumas perguntas aqui, eu vou botar vocês para refletir. Por exemplo, se a gente for pegar a final da Libertadores que o Flamengo ganhou, do River Plate, e se a gente botar aqui na televisão e a gente assistir o jogo junto, foi um jogo dificílimo. O Flamengo foi um jogo em que o adversário jogou melhor e o Flamengo, nos minutos finais, foi lá e conseguiu vencer. Concordam comigo ou não? Eu tenho... Não. Vamos nessa linha. Assim, foi um jogo... O Flamengo não foi soberano no jogo. Não, de jeito nenhum. Beleza. Uhum. Então, depois a gente pode até detalhar. O Flamengo não foi soberano. Não foi uma vitória de soberania. Não. Beleza. E se eu fizer um outro exercício com vocês agora nessa final, o jogo estava em igualdade e o Michael teve uma puta de uma oportunidade de chutar cruzado ali. Se o Michael tivesse feito o gol e o Flamengo tivesse ganho a Libertadores, provavelmente o sentimento de vocês hoje seria outro, apesar de cada um ter o seu sentimento pessoal, sua percepção pessoal do que aconteceu, né? Isso acontece muito em jogos eliminatórios. Copa do Mundo dá muito esse sentimento pra gente, né? A gente jogou contra a Bélgica e a gente tomou um gol de escanteio, que na verdade... um gol contra de escanteio. Na verdade, algumas Copas do Mundo aí, em 2006 pra França, a gente tomou um gol de falta lateral. Em 2010 pra Holanda, nós tomamos um gol de escanteio. Em 2014 a gente pula que foi algo atípico, mas também tomamos o primeiro gol de escanteio da Alemanha. E agora em 2018 sofremos um gol de escanteio, tomamos o 2-0, buscamos o 2-1. E se a gente for pegar e ver só o segundo tempo do jogo, poderíamos ter virado o jogo tranquilamente, porque o Renato teve chance, o Paulinho teve chance, o Gabriel Jesus teve chance. E a gente não. Em jogos eliminatórios isso acontece realmente. E aí, às vezes, você fica 4 anos ruminando aquele resultado, achando que tem que mudar tudo por causa de um jogo eliminatório, às vezes porque o adversário saiu na tua frente. Porque o adversário botou uma vantagem em jogo eliminatório. Quando você bota uma vantagem, tem todo um componente emocional, tem toda uma série de coisas que às vezes o treinador ele não consegue intervir de uma forma direta. Isso é fato. Às vezes você não consegue intervir porque tem um componente emocional ali envolvido. Existem diversas formas de se passar informações do adversário aos seus jogadores. E até nisso é importante se preocupar, porque se você passa muito do ponto, passando muita informação do adversário hoje para os seus jogadores, se você gasta muito tempo, muitas vezes o jogador começa a entender isso como uma mensagem subliminar, que você está valorizando mais ele, o seu adversário, do que... mesmo? Sem sombra de dúvida. Porque, porra, eu vejo, por exemplo, esse jogo que eu tô falando do Flamengo e Palmeiras, nessa final... Cara, a gente sabia como é que o Palmeiras ia jogar. Então, porra, eu consigo, sei lá, se fosse... Eu não sou treinador de futebol, não estudei isso daí, não tenho nenhuma história com isso. Mas, porra, eu sei exatamente... Quando eu vou jogar um joguinho de luta com um cara, eu sei como ele joga, eu tento me adaptar. Deixa eu fazer um exercício contigo. Tu tem filho? Tenho 2. 2 filhas. O que tu faria pelas tuas filhas? Tudo. Tudo, né? Eu também. Faria tudo pelos meus filhos. Sairia na porrada com qualquer pessoa? Então, beleza. Então tu vai sair na porrada aqui com o Vanderlei Silva. Tá. Qual a tua chance? De bater ou de apanhar? A minha chance, assim, eu vou apanhar, eu quero apanhar menos. Beleza. Tá. Não, mas você faria tudo pela tua filha, inclusive sair na porrada com ele. Sim. Mas você tem convicção que a tua chance de... Você tem ciência que a tua chance de apanhar é maior do que a tua chance de bater. Não tem chance de bater. Não, tá. então... Não, você até tem a chance. Se ele tropeçar. Você pode acertar a ponta do queixo dele, né? pode acontecer. Então, por mais que você conheça ele, você tenha visto o vídeo dele, você se prepare, existem coisas...
é uma competição, você precisa ser melhor do que o outro. Existem coisas ali que não se controla. Entende a analogia? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, Tá. uma analogia. Você vai falar assim, pô, mas todo mundo sabia como o Palmeiras jogava, e o Palmeiras também sabia como o Flamengo jogava. E aconteceu uma série de coisas, só que quando chega ali no jogo, existe o emocional, existe o imponderável, existe quem saiu na frente, existe... É mais complicado do que eu tô pensando. Muito mais, e não é só o mais complicado. Às vezes as pessoas têm a ideia que o treinador ele é capaz de, na beira do campo, ter uma ação e modificar assim, ó, um jogo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona com meus filhos dentro de casa. A minha filha, às vezes, faz uma malcriação comigo e outra vontade que eu tenho de pegar ela e não, tu tem que corrigir ela. Mas vai lá corrigir ela. Ela não vai fazer exatamente o que eu quero na minha hora, no meu tempo. Às vezes eu vou precisar convencer ela com 6 anos de idade. E é assim que funciona. Ou não é? É uma educação de um filho... Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de fora que essa intervenção ela é uma injeção na veia e não é uma injeção na veia. Às vezes pode ser, isso depende muito, mas às vezes não é. É assim que que funciona. assim,